Oi, eu sou o Eduardo Silva, e esta é mais uma história no canal 9mm. Hoje eu quero falar sobre confiança. Dizem que o amor é cego, mas a confiança precisa de olhos bem abertos. Você confia nas pessoas que moram com você? Você confia na fragilidade delas? Muitas vezes nós baixamos a guarda quando estamos diante de alguém que parece indefeso, uma criança, um idoso, uma pessoa doente. Nós acreditamos que a fraqueza é sinônimo de inocência. Mas a história de hoje vai te provar que, às vezes, a fragilidade é apenas um disfarce perfeito para a crueldade. O caso de hoje nos leva para uma cidade fria e nublada na Serra do Rio de Janeiro, Petrópolis. A data é 28 de agosto de 2023. O cenário é o Solar das Hortênsias, uma mansão antiga, isolada por muros altos e portões de ferro enferrujados. Lá viviam duas irmãs, as últimas herdeiras de uma família tradicional, mas decadente. A primeira era Clarice Albuquerque. Aos 55 anos, Clarice era uma mulher amarga, controladora e fisicamente imponente. Ela administrava o pouco que restava da fortuna da família com mão de ferro. A segunda irmã era Elisa. Elisa era o oposto de Clarice. Doce, quieta e totalmente dependente. Elisa ficou cega aos 20 anos de idade, após um acidente de carro trágico que também matou os pais delas. Durante 35 anos, Elisa viveu na escuridão, guiada apenas pela voz e pelo braço firme de Clarice. Para a sociedade de Petrópolis, Clarice era uma santa, uma mártir que abriu mão do casamento e da vida pessoal para cuidar da irmã deficiente. Mas, dentro daquelas paredes grossas de pedra, a realidade era bem diferente. Clarice não era uma cuidadora, ela era uma carcereira. Ela usava a cegueira de Elisa para humilhá-la. Ela mudava os móveis de lugar de propósito para ver a irmã tropeçar e cair. Ela servia comida estragada dizendo que era uma iguaria fina, rindo enquanto Elisa comia sem saber. Era uma tortura psicológica diária, invisível para quem olhava de fora. Naquela noite de agosto, uma tempestade forte cortou a eletricidade do bairro. O Solar das Hortênsias mergulhou na escuridão total. Para Clarice, a falta de luz era um incômodo. Para Elisa, não fazia diferença nenhuma. Ela conhecia aquela casa pelo tato, pelo cheiro, pelo som do assoalho rangendo. Eram 23 horas e 15 minutos quando a polícia recebeu uma chamada frenética. A voz do outro lado era de Elisa. Ela gritava, chorava, dizia que havia um intruso na casa e que ouviu um tiro. Quando a viatura chegou, 15 minutos depois, os policiais encontraram uma cena brutal na biblioteca da mansão. Clarice estava morta. Ela estava sentada em sua poltrona favorita, com um único tiro no peito. A arma do crime, um revólver calibre 38 antigo que pertencia ao pai delas, estava jogada no chão, perto da lareira. Elisa estava encolhida no canto da sala, tremendo, segurando sua bengala branca. O depoimento dela foi comovente. Ela disse ao delegado que ouviu o barulho de vidro quebrando na janela da cozinha. Ela ouviu passos pesados. Ela ouviu a irmã gritar: "Quem é você?" E em seguida, o estrondo do tiro. Ela disse que o invasor correu em direção a ela, mas tropeçou no escuro e fugiu pela porta dos fundos. A polícia vasculhou a casa. A janela da cozinha estava, de fato, quebrada. Havia pegadas de lama no tapete persa. Tudo indicava um latrocínio, um roubo seguido de morte, que deu errado. O caso parecia simples. Uma tragédia familiar. O enterro de Clarice foi acompanhado por toda a cidade, que chorava o destino da pobre cega, agora sozinha no mundo. Mas havia um investigador naquele caso, um veterano chamado Detetive Gomes, que não conseguia tirar uma pulga de trás da orelha. Gomes notou um detalhe que ninguém mais viu. Um detalhe puramente físico, analógico. No relatório da perícia, constava que a janela da cozinha tinha sido quebrada de dentro para fora. Os cacos de vidro estavam caídos no jardim, não no chão da cozinha. Se um ladrão tivesse entrado, os cacos estariam dentro da casa. Gomes começou a suspeitar de uma simulação. Mas quem teria simulado? Elisa? Era impossível. Elisa era cega total.
O laudo médico dela, datado de 1988, confirmava a atrofia do nervo óptico. Como uma mulher cega poderia atirar no coração da irmã, no escuro, limpar a cena, quebrar uma janela e forjar pegadas? A arma não tinha impressões digitais. As pegadas de lama eram de um sapato masculino tamanho 42, que foi encontrado dias depois, jogado num bueiro a 2 quilômetros dali. Gomes estava num beco sem saída. A lógica dizia que Elisa era inocente. A intuição dizia que ela era culpada. Foi então que Gomes decidiu fazer um teste. Um teste cruel, antiético, mas necessário. Ele visitou Elisa no solar, 2 semanas após o crime. Elisa estava sentada na sala, servindo chá, movendo-se com a lentidão habitual de quem não enxerga. Gomes sentou-se na frente dela. Eles conversaram sobre a burocracia do inventário. No meio da conversa, sem avisar, Gomes tirou do bolso uma foto grande, revelada em papel brilhante. Era uma foto grotesca da cena do crime. A foto mostrava o corpo de Clarice ensanguentado. Gomes colocou a foto na mesa, empurrou silenciosamente até o campo de visão de Elisa e ficou em silêncio absoluto. Ele não disse, "Veja isso." Ele apenas observou os olhos dela. Os olhos de Elisa eram parados, leitosos, típicos de quem não tem visão. Ela não reagiu. Continuou tomando seu chá. Gomes pensou, "Eu estou errado. Ela realmente não vê." Ele se despediu, pediu desculpas pelo incômodo e se levantou para sair. Mas, quando ele chegou na porta da sala, ele fez a última tentativa, a cartada final. De costas para ela, com a mão na maçaneta, Gomes disse em voz baixa, quase um sussurro, "É uma pena, Dona Elisa. A senhora esqueceu uma mancha de sangue na sua blusa branca. Foi um reflexo, um instinto primitivo que nem o melhor ator do mundo consegue controlar." Elisa baixou a cabeça imediatamente e olhou para o próprio peito, procurando a mancha. Não havia mancha nenhuma. A blusa estava limpa. Gomes se virou lentamente e a encarou. Elisa estava com a cabeça baixa, congelada, percebendo o erro fatal que tinha cometido. O silêncio na sala pesava toneladas. A verdade veio à tona como uma avalanche. Elisa não era cega. Pelo menos, não mais. A investigação revelou que, 5 anos antes, Elisa tinha viajado secretamente para a Suíça com uma amiga de confiança, sob o pretexto de um tratamento de pele. Lá, ela passou por uma cirurgia experimental revolucionária que recuperou parcialmente sua visão. Ela voltou para o Brasil enxergando, mas ela não contou para ninguém, especialmente para Clarice. Por quê? Porque Elisa percebeu que a cegueira era o seu superpoder. Enquanto Clarice achava que a irmã não via, ela cometia erros. Ela deixava senhas de banco à mostra. Ela assinava documentos fraudulentos na frente de Elisa. Ela trazia amantes para dentro de casa e falava mal da irmã na frente dela. Elisa viu tudo. Ela aguentou mais 5 anos de humilhação, fingindo tropeçar, fingindo não encontrar o garfo no prato, planejando a vingança perfeita. Na noite da tempestade, ela sabia onde estava o revólver. Ela sabia onde Clarice sentava. Ela usou a escuridão, que para a irmã era um obstáculo, mas para ela já era um ambiente familiar, para executar o crime. Ela calçou as botas velhas do pai para fazer as pegadas. Ela quebrou a janela. Foi o crime perfeito, executado por alguém que todos julgavam incapaz de amarrar o próprio sapato. Elisa foi presa no dia 10 de setembro de 2023. Ela não chorou quando as algemas foram colocadas em seus pulsos. Segundo o policial que a conduziu, ela olhou para o solar das hortênsias pela última vez e sorriu. Pela primeira vez em 30 anos, ela não precisava mais fingir. Ela podia olhar nos olhos das pessoas. O júri popular ficou dividido. Metade via nela uma assassina fria e calculista. A outra, metade via uma vítima de tortura psicológica que agiu em legítima defesa acumulada por décadas. Ela foi condenada a 18 anos de prisão. Hoje, Elisa trabalha na biblioteca da penitenciária feminina. Dizem que ela passa os dias lendo vorazmente, compensando cada segundo dos anos em que viveu no escuro, devorando livros com a fome de quem sabe que a visão é um privilégio que pode ser tirado a qualquer momento. Este caso, senhoras e senhores, nos deixa uma lição perturbadora sobre
Subestimar as pessoas. Nós temos o hábito de ignorar quem está quieto no canto da sala. Nós falamos segredos na frente de crianças achando que elas não entendem. Nós agimos mal na frente de idosos achando que eles não lembram. Clarice pagou com a vida pelo erro de acreditar que tinha o controle total. Ela esqueceu que a vítima perfeita é aquela que observa tudo, pacientemente, esperando o momento exato em que o predador vira as costas. Eu quero te fazer uma pergunta agora, e quero que você seja brutalmente honesto. Existe alguém na sua vida, no seu círculo de convivência, que parece inofensivo demais? Alguém que você talvez, sem querer, subestime? Se essa história te fez repensar em quem você confia, deixa o seu like neste vídeo agora. E nos comentários eu quero saber, você seria capaz de fingir uma deficiência por 5 anos para planejar uma vingança? Ou a sua ansiedade te entregaria no primeiro dia? Escreve aqui embaixo. Eu conseguiria. Ou eu não duraria um dia. Eu leio todos os comentários e fico fascinado com a mente de vocês. Eu sou o Eduardo Silva. No 9mm, a ficção serve de alerta para a realidade. Obrigado por assistir. Fiquem atentos.